Oi, pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um Viver Bem em Cristo, com o ministro da Palavra, Sérgio Alves. Nós já fizemos aqui há anos, esse quadro, ministro, e fica o convite aí para você que está nos acompanhando acessar também o nosso canal no YouTube para ver lá o histórico de todos os temas, assuntos que a gente discorre aqui no Viver Bem em Cristo. Então, Sérgio, mais uma vez, bem-vindo ao Viver Bem em Cristo conosco. Uma boa noite, Stephanie, boa noite a toda a audiência do programa Viver Bem em Cristo. Realmente faz muito tempo, eu não sei quantos anos, não tem assim uma lembrança quantos anos nós estamos com esse programa. Com certeza mais de 10. Eu creio. Talvez uns 12 anos já. E para mim sempre é uma alegria aqui falar da palavra de Deus, porque não tem nada que possa fazer a diferença na vida de qualquer pessoa, a não ser esse assunto, porque o único que tem poder para melhorar a nossa qualidade de vida é Deus. As pessoas procuram tantas coisas e são frustradas, e parece que a última coisa que a gente procura depois de tanto sofrimento, quando tudo falha, a gente vai para Deus. Não sei se comigo foi assim, Sim. Mas vejo que muitas pessoas também usou esse mesmo caminho, porque, não sei porquê, mas a última fronteira sempre a gente sabe que Deus vai resolver, não sei. Sim, então fica o convite, não espera o sofrimento, a dor chegar, já se entrega para Deus que está garantido, Mas então, Sérgio, hoje a gente vai falar sobre um tema aí de curiosidade de muitos, e que a gente vem falando, que são os sinais dos últimos tempos. Então, quais são esses sinais? O que quer dizer últimos tempos? A segunda vinda de Jesus? O que vai acontecer? E o que a gente precisa ficar atento, Como a palavra fala desses sinais, como que a gente pode ficar percebido e ficar atento, de fato, para conseguir aí, talvez, ter o discernimento de Cristo a respeito disso, Em primeiro lugar, a gente tem que entender que nós estamos no final de uma dispensação. Nós estamos no finalzinho da dispensação da Era da Graça, que dura 2000 anos. É da ressurreição de Cristo até 2000 anos, da ressurreição de Cristo até quando completar 2000 anos, termina essa dispensação. E pelos cálculos que a gente tem, estamos em 2024, eu creio que até 2029 termina o período aí, ou não sei se é o arrebatamento, ou termina tudo a grande tribulação no final de 2029. Então a gente não sabe exatamente, pode ter algumas falhas no calendário, mas o que importa é estar de mala pronta para esse momento, Então, a Bíblia diz que quando chegasse no fim dessa dispensação, Deus, antes de encerrar essa dispensação, ele ia dar permissão para Satanás governar a terra por 7 anos. Olha só, isso não é uma usurpação satânica, uma invasão satânica, não, é uma permissão divina. Ele vai dar o governo do planeta, com certas limitações, obviamente, para Satanás reinar por 7 anos. Aí eu fico perguntando, mas por que precisa ser assim? Porque Deus tem que mostrar o que é luz e o que é trevas. Muitos não acreditam nisso. Muitos não querem Deus porque não acreditam nem que Ele existe. Então, quando chegar esses 7 anos, os primeiros 3 anos e meio, não vai ter uma aparência visível do maligno. As pessoas vão olhar e não vão enxergar. Porque os primeiros 3 anos e meio é de falsa paz, falsa prosperidade, falso bem-estar. Tudo já está preparado e eu vejo sintomas estabelecidos, já vejo sintomas de que isso está preparado, pronto, e já está acontecendo. Os sinais bíblicos que falam sobre isso. A Bíblia diz que nos primeiros 3 anos e meio do governo do anticristo, as pessoas vão achar que sanaram o problema econômico, erradicaram a fome,
terminaram com as crises, terminaram com as doenças. Isso já está quase exposto para todos verem. Estão falando aí de supervacina, que tu toma uma, não vai ter mais nenhuma doença. A nanotecnologia vai entrar, mexer lá onde tu tem enfermidade, vai neutralizar o desenvolvimento da doença. Todas essas coisas, a 5G está aí, a inteligência artificial, tudo está pronto como Deus fala na Bíblia, que a ciência estaria muito avançada quando Jesus iria voltar pela segunda vez. Outros sinais: guerras, terremotos, fome, pestes, tudo está acontecendo. Agora tivemos esse ataque lá em Israel, aquela crueldade. Temos lá a Ucrânia e a Rússia. Temos vários conflitos já iniciando com o Irã, com os árabes, com aqueles países lá que estão sempre em pé de guerra. Então, o que falta acontecer para Jesus finalizar a era da graça? Ele precisa só reconstruir o templo. É a única coisa que está faltando de Jerusalém. A única coisa que falta para Jesus aparecer e arrebatar a igreja é a reconstrução do templo de Jerusalém, que, segundo a engenharia local e o instituto, que trata desses assuntos em Israel, diz que se faz em 60 dias essa reconstrução. Quando houver essa reconstrução concluída, e aí vai abrir o sacrifício inaugural do templo em Jerusalém, vai voltar às antigas práticas, os rituais. Então vão matar uma novilha, que é o sacrifício inaugural, uma novilha vermelha, como diz a Bíblia lá no Velho Testamento, no Pentateuco. Então, parece assim que todos os rituais judeus, judaicos, vão voltar a ser praticados. E aí vem a repentina desolação, que é o início da grande tribulação. Que nesse período, a igreja que foi santificada não estará mais na terra, porque ela já vai ser arrebatada no meio do governo. Antes de entrar a desolação, Deus vai levantar a igreja que está santificada. E vai ficar todos os crentes na terra que não atingiram o nível de restauração, que a gente falou num programa passado aí. Então, tudo se encaminha. Veja bem, nesse momento que nós estamos vivendo, o que a Bíblia diz que vai haver uma crise, mas não danifiqueis o azeite e o vinho, isso é uma linguagem simbólica. Deus está dizendo o seguinte: a crise que está para chegar no mês de maio e junho, agora, no mundo inteiro, a falta de alimento, as doenças, as pestes vão voltar, a inflação vai voltar, porque esse clima, isso é uma crise global induzida por condições climáticas, monitorada por pessoas de tecnologia, que faz chover nessa região, que faz dar seca naquela. Tudo isso aí hoje está na mão da tecnologia. Então ele vai quebrar a produção de alimentos, o agro provavelmente vai quebrar em seguida, e aí toda a indústria farmacêutica vai apresentar alimentos em comprimido e pó. Então isso vai acontecer em breve. Então as pessoas vão ter que viver segundo a legislação do anticristo, não a nossa mais, em tudo que é país. E quem é cristão vão exigir, para viver em paz nessa grande tribulação com o sistema do anticristo, vai ter que colocar um chip. E se ele se negar a colocar esse chip, ele vai ser morto na guilhotina. Isso é bíblico, está escrito.
que vai voltar à guilhotina, né? Então, para ele escapar da guilhotina e não colocar chip, ele vai ter que se fugir para a selva, para os matos, para as montanhas, para as cavernas e viver fora da civilização, sem nenhum tipo de tecnologia na sua mão, porque hoje até o calor humano é detectado, né? Então, é difícil uma pessoa se manter 3 anos e meio na grande tribulação sem ser achado pelo governo do anticristo, que vai perseguir os cristãos como rato, né? Gato caça um rato, né? Tem controle para tudo já, né? O celular, né, tá na mão e o chip, então, né? Mas a Bíblia diz que todo cristão que vai ficar na grande tribulação, ele não vai poder comprar nem vender, só se ele tem o chip. Senão ele morre de fome. Entende? Amém. Vamos fazer um breve intervalinho e já voltamos com você aí, explicando, né, sobre os sinais do fim dos tempos e a volta do Senhor. Voltamos então com o nosso segundo bloco aqui com o ministro da Palavra, Sérgio Alves, que vem nos explicando sobre os sinais dos últimos tempos. E muitos são os sinais, né? As guerras, as fomes, as doenças. E a gente precisa entender também o que isso significa, esse final dos tempos. Depois que termina a segunda volta de Jesus, e aí, né? O que acontece? É o reino de Deus aqui na Terra? Enfim... Se o Sérgio puder explicar um pouquinho para nós, então, depois dessa grande tribulação que a gente vinha falando no bloco anterior, qual que é o próximo passo, né? Depois que a grande tribulação, no final da grande tribulação, que é 3 anos e meio, vai haver uma guerra, a maior guerra que esse mundo já viu. Jesus vem para guerrear com tudo que se chama... tudo que é considerado anti-Deus. Isso vai... diz que quem não confessa que Jesus é o Filho de Deus é o anticristo, né? É o anticristo. E aí, então, vai haver uma grande guerra no encerramento da grande tribulação, porque Jesus vem guerrear e exterminar todos os inimigos de Deus. E o lugar dessa peleja está programada em Israel, né? Chamado a Guerra do Armagedon, né? Que a Bíblia fala que ali Deus então vai exterminar todos os que não querem Deus, todos os pagãos, todos os gentios, todos os ímpios que se uniram com Satanás para ir contra Deus, e os santos serão exterminados nessa batalha. A Bíblia diz que naquele vale vai ter tanto sangue humano que vai chegar até a altura do freio dos cavalos. Aí você imagina, muitas pessoas que vão morrer nessa guerra. E depois que essa guerra terminar com o triunfando Deus sobre todo o mal, então aí começa o milênio da paz. E talvez as pessoas pensam, nossa, mas que Deus malvado é esse? Mas esse é o momento da misericórdia agora. Agora Deus está oportunizando há tantos anos já, né? 2000 anos, mais 2000 anos que Jesus veio, mas há muito mais tempo ele está oportunizando esse arrependimento, esse momento de restauração, né? Que a gente também falou num programa. Volte algumas casinhas ali no nosso canal do YouTube. Mas vem oportunizando para que a gente possa então se voltar a ele e ter uma reconstituição do espírito dentro de nós, né? Da nossa alma. Sim, veja que isso é uma atitude que demonstra o amor eterno de Deus por nós. Mesmo você olhando toda essa guerra e a matança que vai ter, e isso é um ato de amor a Deus por aqueles que vão ser eternos. Porque o que adianta você viver no meio das trevas? Isso não é possível para os que são de Deus, os que foram criados para Deus. Então, Deus vai dar todas as oportunidades para as pessoas não serem condenadas. E eu vejo que cada geração, Deus se faz de tudo para salvar pessoas.
Eu vejo isso. E enfrenta, confronta pessoas com situações, com tribulações, para ver se as pessoas recorrem ao poder divino. E as pessoas parece que não querem. Então essas pessoas não querem mais Deus. Esse é o problema. E quem não quer mais Deus virou trevas para sempre. Então Deus tem que dar um destino para eles também, a condenação eterna, né? Porque a morte física deles da batalha ali não é nada. O pior vai a condenação da alma para a eternidade. Entendeu? Sim. Tem uma palavra, Sérgio, que fica em Romanos 14:11, que fala que está escrito assim, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Então, esse é o momento final, digamos assim, de confessar o Senhor. E Isso. Aqueles, então, que não confessarem, de fato, vão ter essa destinação das trevas. Sim, eternamente. Então, todos os seres espirituais e naturais, todas as almas, terão que confessar que Jesus Cristo é o Senhor antes de começar a eternidade da Nova Jerusalém. Eu creio que vai ser nesse período. Porque no final do milênio, Satanás será solto de novo, para tentar algumas pessoas que se corromperam, que não vão conseguir ainda o êxito, né? Sim. Então, a gente tem que ver que Deus é perfeito, Ele não vai fazer injustiça com ninguém. A gente tem que entender isso. Porque não há injustiça da parte de Deus. Até tem um livro na editora Vento Sul que fala isso, né? Muito interessante esse livro. Recomendo a muitas pessoas que não conseguem explicar muitos acontecimentos e fatos que ocorrem nas suas vidas e às vezes fica se questionando se Deus existe, não existe. Não, leia esse livro. Isso vai ajudar bastante você a entender o plano de Deus. Amém. E Sérgio, nesse momento, né, que a gente tá buscando Deus e tá tentando se reaproximar dele, né, e tem toda essa misericórdia, então o que esses sinais, a gente basta ficar atento a isso, ou também não adianta muito, porque tem a palavra que fala que ele vem como ladrão na noite, né? Então, também tem isso da gente querer estar atento, mas Deus vai nos pegar de surpresa, porque a gente não tem os pensamentos dele, a gente não tem essa capacidade, talvez, espiritual ainda. Então, como também ficar atento, mas não ficar ansioso por isso, né? Sim. Não, a gente não deve se preocupar com data, tempo, prazo. Esquece isso. Vai para a palavra e procura aprontar a tua alma, santificar e obedecer a Deus, manifestar a tua fé, te separar para o uso exclusivo de Deus, que é consagrar para Deus, né? Não precisa mais se preocupar com mais nada, é só obedecer a palavra de Deus que você conhece, que você vai estar pronta para a vitória. A mala está sempre pronta para viajar. Isso, né? aí. Não precisa se preocupar com essas outras coisas. Sim. E nesse meio tempo tentar botar mais pessoas na passagem, né? Isso. Colocar mais pessoas na passagem para que a gente chegue lá em peso, como a gente diz, né? Chegar de bastante gente. E aí é o gerar filhos para Deus, é o evangelismo, né? É o cuidar, fazer os irmãos que começaram agora a entender o evangelho, ajudá-los aumentar o conhecimento e a obediência a Deus, porque a única coisa que me leva para ser glorificado é a obediência a Deus, não é o conhecimento, é a obediência a Deus. Sim, e uma coisa que eu costumo falar, né, que Deus não só nos oportuniza de usufruir da glorificação com Ele, e sim já viver uma vida agora, desfrutar agora de bênçãos, né, com Ele, porque Deus nos perdoa, Deus é misericordioso e a gente não vai desfrutar só lá depois, não sei quando. Não, hoje eu acordo, né, decido por Deus e hoje mesmo eu já vou desfrutar
de tudo que Deus tem para minha vida, né? Então, Sim. é viver uma comunhão diária com Deus. Eu acho que as pessoas também precisam ter esse sentimento, e cada vez mais a gente quer, né, levar essas experiências individuais, mas que cada um precisa ter com o Senhor, né? Mas de testemunhar disso, né? De falar que sim, todos os dias, ao decidir por Deus, a gente está usufruindo e sendo grandemente abençoado por Ele, né? Sim. Veja que qualquer pessoa que vem para a igreja e vai para a palavra com o objetivo de mudar suas vidas para se adequar a Deus, ela já começa a experimentar o desfrute desse Deus. Ela começa a receber a paz, ela começa a receber o fluir do Espírito Santo na sua vida, que o gozo é incomparável com qualquer coisa natural que seja melhor. E além da grande vantagem que tu começa um processo de exoneração do ego, que é o grande comandante que nos coloca em frias na vida, né? Que o ego é uma entidade caída, maligna. Embora ele seja bem intencionado, ele não é divino. Entende? Então, Deus, através da obediência à verdade, vai santificando a nossa alma. E santificar a nossa alma é experienciar Deus todos os dias. Por exemplo, quando você é ofendido duramente na tua vida por pessoas, naquele momento que você está sendo ofendida, tu precisa experienciar Deus ali. Tu tem que invocar o Senhor. São justamente as provas que Ele nos traz, né? Para que a gente possa exercitar aquilo que a gente está aprendendo. É como criança, né? Estuda e na hora da prova tem que tirar 10. Tive muitas experiências. Às vezes tu tem 10 minutos que as pessoas estão ali te distratando, te ofendendo. Você está escutando. Aí você tem desejo de revidar, tem desejo de brigar, se vingar. Mas aí você ora e pensa em Deus naquele momento. O que Deus me aconselha a fazer agora? Perdoar, abençoar aquela pessoa e saber que aquilo é uma entidade maligna que está usando aquela pessoa para te ofender e para te levar as trevas para ti. Então tu tem que pensar que tu não pode aceitar as trevas que as pessoas estão te entregando. Você não pode deixar entrar em você. Você tem que saber que aquilo ali não pertence a ti. E eu não quero o teu ódio. Eu não quero a tua revolta. Eu não quero o teu mal-estar. Fica para ti, eu não quero, eu vou te perdoar. Sim. Entender que é exatamente isso, que não é a pessoa, né? Que são espíritos que estão ali usando. Agindo, usando a pessoa, né? Mas, Sérgio, estamos chegando ao final de mais um Viver Bem em Cristo. Novamente, obrigada pela tua presença, e todos aqueles que nos assistem, curta, compartilha, continua nos acompanhando, comente, né? Nos mande mensagens aí com sugestões de pautas, dúvidas, enfim, estamos aqui, né, para edificá-los. E então fiquem bem à vontade, a gente é super receptivo aí e quer sempre trazer conteúdo aí para edificar as suas vidas. Então, Sérgio, muito obrigada e até a próxima. Obrigado, uma boa noite a todos. Viver Bem.